Olá, queridos amigos e amigas. Hoje estamos aqui para conversarmos e refletirmos sobre o tema a influência dos espíritos. Em que medida se dá a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Este questionamento Kardec formulou àquele grupo de espíritos que ocupou-se com a terceira revelação e está em O Livro dos Espíritos, na questão 459. Kardec, então, formulou à espiritualidade a sua seguinte dúvida: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Pelo fato dele haver descoberto, analisado a existência dos espíritos e a manifestação desses espíritos no nosso mundo físico, em que, através da manifestação dos espíritos, concluiu Kardec, da sobrevivência da alma e da possível manifestação ou interferência dela em nosso mundo, ele questiona aos espíritos se, além dos aspectos físicos, como acontecia naquela época, da movimentação das mesas, de escritas diretas, de muitas vezes fenômenos também de voz direta, que eram fenômenos todos eles objetivos, que as pessoas que estavam próximas podiam perceber, testemunhar. Ele quer saber então agora se há uma certa influência mais sutil e que passa por nós desapercebida. Será que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Chega a esse nível a interferência dos espíritos? E a resposta que eles nos deram foi a seguinte: olha, os espíritos influem muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Os espíritos influem muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Esta resposta ela pode dar margem a duas reações extremas. Uma delas, da pessoa desacreditar por completa desta possibilidade de o espírito influir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos, de afastar das possibilidades esta situação. Diz, olha, não tem como os espíritos se manifestarem, não tem como, melhor dizendo, não tem como os espíritos influírem nos meus pensamentos. Quem comanda os meus pensamentos sou eu. Quem dá ordem aos meus atos sou eu. Não há nenhum espírito que me torne um autômato, um robô na mão dos espíritos. Eu tenho a minha liberdade e não vejo nenhuma manifestação ostensiva desta influência dos espíritos nos atos, nos comportamentos e nos pensamentos das pessoas. Então, uma das possibilidades extremas é a negação por completo de que os espíritos possam interferir em nossos pensamentos e em nossos atos. E outra, que daí é a crença absoluta em todos os limites desta expressão. Na máxima leitura dessa resposta, olha, eles influenciam a tal ponto que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Então a outra extremidade seria de pensar que tudo que nós fazemos é fruto da interferência dos espíritos. De um lado, alguém que descrê por concreto da possibilidade de um espírito interferir, de um espírito nos dirigir, e de outro, então, que nós estamos à sorte desses espíritos. Eles fazem conosco aquilo que eles quiserem, porque, como dizem aqui, eles influem muito mais do que nós imaginamos, e frequentemente são eles que nos dirigem. Então, tudo deve ser obra desta influência espiritual e que eles coordenam e nos dirigem por completo.
Então nós precisamos saber os limites desta informação que nos passaram os Espíritos. E para isso é importante a questão 851 do Livro dos Espíritos. Olha só, na questão 851, Kardec pergunta se existe fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Olha, aquilo que nos acontece ao longo da nossa existência já está previamente determinado? E aí os Espíritos respondem: olha, fatalidade só existe na escolha que o Espírito faz das provas pelas quais ele vai passar. Então, antes de reencarnar, o Espírito faz a escolha das suas provas, em que campo de provas ele quer situar-se numa determinada existência, faz aquela escolha, e aí então ele encarna naquela situação, naquela condição, para passar pelas provas que ele escolheu. Então dizem os Espíritos: olha, só há fatalidade com relação à escolha que o Espírito faz com relação às provas. Uma vez encarnado num determinado contexto, não tem como ele mudar para um outro tipo de prova. Ele vai passar por aquela prova que ele escolheu. Quanto ao mais, dizem os Espíritos, aí fica por conta do seu livre-arbítrio. E aqui tem a parte que nos interessa. Diz: olha, ao longo dessa existência, pode o Espírito se encontrar em determinadas situações de fragilidade, de fraqueza. O que acontece? Acontece que nesses momentos os bons Espíritos podem vir ajudá-lo. E aqui é a parte que nos interessa com relação a esta questão da influência dos Espíritos e o fato deles nos dominarem. Vejam bem o que eles nos dizem. Ao vê-lo fraquejar, um Espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Olha só que interessante. Olha, quando o Espírito está fraquejando no campo de provas que ele escolheu, os bons Espíritos podem vir nos ajudar, podem vir nos influenciar, porém não podem dominar-nos à vontade. Então, esta influência que os Espíritos exercem em nossos pensamentos, ela fica ligada aos limites da nossa vontade. A influência se dá nos estreitos limites da vontade e na capacidade que nós temos de a controlar. Então, nesta questão, muitas vezes quando a gente lê, diz: olha, os Espíritos, essa resposta, os Espíritos influenciam muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O nosso foco na resposta é o fato dos Espíritos nos dirigirem. E aí a gente fica com certo receio, diz: olha, os Espíritos nos dirigem? Mas a questão aqui principal da resposta não está no fato dos Espíritos nos dirigirem. A essência desta resposta está na influência. Influem os Espíritos muito mais do que imaginamos. A tal ponto, são eles que vos dirigem. Ou seja, o fato de sermos dirigidos por um Espírito leva em conta nós termos deixado que a influência desse Espírito cedesse. A questão está na influência. No momento em que o Espírito consegue influir em alguém, ele pode sugerir pensamentos. E esses pensamentos gerarem atos. Quantas vezes acontece, não só apenas entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas só mesmo no nosso mundo, de uma pessoa conseguir dominar a outra, porque ela detém sobre a outra um grau de influência tamanha que a outra pessoa acaba agindo por completa vontade desta primeira. Quantos casos a gente vê assim?
de uma pessoa que se aproxima de uma outra, talvez tenha uma personalidade frágil, e esta outra pessoa consegue influenciá-la, vai orientar os pensamentos dela, a forma dela ver o mundo, de encarar as situações, e com o tempo ela já está ditando a forma como essa pessoa deve se comportar e agir. Aqueles que estão perto muitas vezes veem, percebem esta diferença do comportamento dessa pessoa, porque ela se deixou influir. Pode chegar um espírito perto de nós e nos influir a que nós venhamos a fumar um cigarro. Mas se nós não temos o hábito, o vício de fumar cigarro, a gente não vai deixar que a influência dele se estabeleça. Então não ocorre a influência e ele não vai dominar os nossos atos. Agora, se ele nos dá uma certa ideia, diz, olha, vai comer um chocolate, pega mais um sorvete, e a pessoa tem colesterol alto, triglicerídeos alto, ela tem a glicose dela alta, mas ela ouve aquela influência, ela se deixa levar por aquele pensamento, mas por quê? Porque ela já tem a tendência interna. Então ela se deixa levar por aquele pensamento, porque ela se deixa influir. E na medida em que esse espírito vai influindo, nós vamos perdendo com o tempo a nossa vontade, vai dominando a nossa vontade. Então os espíritos não podem, de uma forma arbitrária, dominar a nossa vida. Olha, faça isso, faça aquilo, caminhe para cá, nada. Por quê? Porque nós temos que deixar que ocorra uma certa influência, e a influência se dá por uma questão de afinidade. E aqui então se abre um campo nosso de análise e reflexão, como é que anda a natureza dos nossos pensamentos. O que tipo de espíritos nós atraímos pela questão da nossa autonomia de pensar? Qual é a nossa frequência vibratória? Que tipos de pensamentos nós temos? Em que ambiente vibratório gravitam esses pensamentos? Isso é o que é importante. O importante é a natureza dos nossos pensamentos, de nós termos o controle sobre eles, para nós dirigirmos os nossos pensamentos, para que eles possam dar os frutos que nós queremos, para que a gente então possa ter a aproximação e a sintonia de espíritos com os quais nós gostaríamos de conviver, pela bondade deles, pela generosidade, pelo carinho, pelo afeto. Então os nossos pensamentos vão atrair os espíritos. Então a influência dos espíritos nos nossos pensamentos está ligado, em primeiro lugar, ao tipo de pensamento que nós temos, que nós emitimos. Tem uma passagem na obra Missionários da Luz, no capítulo 11, capítulo intitulado Intercessão, e que conta a história de Etelvina e Esther. A Esther teve o esposo morto, e ela não sabia a causa desta morte, porque a polícia investigava o fato, a pessoa foi encontrada na via pública com um revólver próximo. Não sabiam se o revólver era dele, em princípio não era, ele não havia adquirido aquela arma. Então a família pensava que tivera acontecido um assalto, e o assaltante deixou a arma por algum motivo no local. Mas também havia dúvida da possibilidade de um suicídio, embora não tivesse nenhum quadro aparente daquela situação. A esposa, angustiada, com uma prima, oram para que a espiritualidade pudesse ajudá-las, mas que fizesse com que a Esther encontrasse com o seu marido no plano espiritual e pudesse acalmar a sua aflição.
A Etelvina, a prima da Esther, da viúva, ela detinha uma certa qualidade moral para esse tipo de pedido. Tanto que o assistente espiritual nesta obra, que o nome dele é Alexandre, ele vai ao encontro da Etelvina e ela intercede em nome da prima, pedindo para que se faça, se possível, esta aproximação entre a Esther e o marido falecido. E o Alexandre então vai pesquisar, analisar, buscar informações de onde se encontrava o marido da Esther e ver da possibilidade de levar a Esther ao encontro do marido que já se encontrava no plano espiritual. Mas o que nos chama a atenção para o nosso estudo aqui é quando o André Luiz vai junto com o Alexandre até a casa da Esther. Quando ele chega lá, o André Luiz se assusta com o número de entidades que havia no mundo espiritual, de uma vibração baixa, densa, que estava junto com a família. Morava ali a viúva Esther, 3 filhos pequenos e um casal de tios dela. Esse casal de tios eram 2 pessoas que tinham o hábito de reclamar muito da vida. Eles se habituaram com o tempo a tudo falar mal, a reclamar do tempo, a reclamar da falta de dinheiro, a reclamar de algumas brigas que aconteciam ali na casa, a reclamar da má sorte, a reclamar da falta de saúde, a reclamar de tudo. Então o ambiente espiritual era baixo, era denso, era pesado. E André Luiz viu aqueles espíritos transitando por aquela casa, inclusive se alimentando junto com aqueles familiares. E aí o Alexandre começa a tecer algumas considerações. Ele diz assim: André, isso acontece em lares sem equilíbrio religioso. Quando a gente deixa de ter esta vigilância sobre os nossos padrões mentais, acontece da gente se deixar levar pelo fluxo das reclamações e atrair com isso espíritos que vão nos levar a aumentar aquela carga de sofrimento, de dor, de reclamação. Tudo está ruim, a saúde entra em processo de debilidade, tudo porque nós vamos atraindo pelos pensamentos. E daqui a pouco forma uma certa comunidade entre os encarnados e os desencarnados, entre aqueles que estão naquela casa e aqueles outros da espiritualidade que estão ali morando junto. Por quê? Mas será que aqueles espíritos que ali estão comandando os atos daqueles que moram naquela casa? Não, não estão comandando. É um processo de decorrência natural por uma influência de que aqueles personagens daquela casa se deixaram levar. Começaram pelos primeiros pensamentos de inconformidade, de angústia, de dor, e aquilo foi se acelerando, foi se acentuando. E esses espíritos então começaram a ter cada vez mais um ambiente vibratório satisfatório, a sua maneira de pensar, e aí influir naquelas pessoas esses pensamentos de pesares, estas dores, estas angústias, e vibravam ali numa grande comunhão. Então por isso que o Alexandre diz o seguinte: sem organização espiritual no lar, não há defesas para a paz de espírito. Sem organização espiritual no lar, não há defesas da paz de espírito. As pesadas vibrações eram vibrações de apego doentio. É porque a doença ela se estabelece ao longo de um curso, ao longo de um tempo. Então esses pensamentos negativos a gente vai se deixando levar, contaminando o nosso lar e a gente não se percebe. Entidades negativas vão entrar em sintonia por um processo de influência que nós liberamos aquela condição de sintonia para que eles se aproximassem, começam então a nos influenciar. Então a gente tem que ter muito cuidado no lar com as companhias em razão dos nossos pensamentos. A gente tem que evitar palavras negativas no nosso lar. Dizer assim: poxa, que inferno, que droga,
na minha vida nada não dá certo. Olha, saí de uma doença, vem outra, mas que droga! E a gente sempre reclamar, sempre reclamando, sempre reclamando. Isto vai gerando um ambiente vibratório negativo. Essas influências vão se dando em nosso lar, dali a pouco aquelas entidades que estão ali passam a nos dominar. Aquele pensamento é recorrente, porque eles influenciam. O pensamento é como uma massa vibratória em que a gente acaba se alimentando disso. Mas porque nós demos o primeiro passo. Não são eles que influenciam diretamente. Há que se ter vontade de se deixar estabelecer a sintonia e a influência, para que depois eles venham a nos dominar. Então, cuidado com os nossos pensamentos. É por isso que Emmanuel, na obra Vozes do Grande Além, fala da importância do Evangelho na nossa casa. Ele diz assim: o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora. Então esta é a maneira como a gente tem de mudar a vibração da nossa casa, aproximar de nós os bons espíritos, receber a melhor das influências, para que a nossa vida possa ser um reflexo de atos desta natureza. Que haja harmonia no nosso lar, equilíbrio, respeito, amor. Então ele vai dizendo, Emmanuel, aqui, que esse evangelho é esse cântico de amor puro e fé transformadora. Ele diz assim: na manjedoura implanta o mestre a ideia da humildade. Na carpintaria traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. No socorro aos doentes cria a ideia da solidariedade. No sermão das bem-aventuranças plasma a ideia da exaltação dos valores imperecíveis do espírito. No jardim das oliveiras, quando Jesus foi recolhido, foi custodiado pela guarda do Sinédrio, foi levado preso, Jesus esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte irradia a ideia de sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento de ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Então, meus queridos, os espíritos influem em nossos pensamentos, mas na medida da nossa vontade. A vontade é o fiel daqueles que vão estabelecer conosco uma sintonia. A sintonia, a companhia que nós vamos ter da espiritualidade vai depender do grau, da natureza dos nossos pensamentos. Nesses instantes em que nós temos que ficar muito tempo em nosso lar, em convívio com os nossos familiares, é importante cuidarmos, zelarmos os nossos pensamentos, evitar falar mal dos outros, evitar estar contando piadas muito pesadas, dizer palavrão, falar essas palavras que vão baixar o nosso padrão vibratório, né? Da gente ver as coisas tudo por uma lente negativa. Então vamos cuidar das palavras nesta hora, nos guiando por aquilo que Jesus, através do seu exemplo, deixou para todos nós. Que seja o Evangelho esta grande porta de redenção para todos nós. Que Jesus nos abençoe.